Vamos ler então 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. Assim diz o texto sagrado: se alguém ensina alguma outra doutrina, ensinam conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Senhor, mais uma vez em tua santa presença, agradeço pelo Senhor me dar essa oportunidade de ser um instrumento teu, um vaso para proclamar a tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, me usa como instrumento teu, por amor à tua igreja, para que eu possa edificá-la, para que eu possa levá-la ao conhecimento das verdades. Dá à tua igreja o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Irmãos, podeis assentar. Nós vimos aqui no contexto anterior que Paulo, ele dera instruções a Timóteo acerca de 3 grupos de pessoas. Ele falou acerca das viúvas, ele falou acerca dos presbíteros e também falou acerca dos escravos. Isso nós vemos aqui no contexto anterior. Agora, Paulo, ele passa a exortar a Timóteo da maneira como ele deve tratar os falsos mestres. Nesse texto que nós lemos aqui, 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 5, nós vemos que Paulo, ele caracteriza esses falsos mestres da seguinte forma: ele mostra que eles são pregadores que se desviam da sã doutrina, eles pregam algo contrário à verdade. Também Paulo os caracteriza como que eles dividem a igreja, e também eles são motivados pela avareza. São esses falsos mestres que faziam parte ali do contexto da igreja, em que Paulo então exorta a Timóteo a lidar em relação a eles. Nós vemos que essa palavra, esse texto, ele é muito atual para nós, onde nós estamos envoltos também de pregadores que são considerados também falsos mestres, falsos doutores, contrários à sã doutrina, pregam algo de si mesmo, egocêntricos, e que não se detêm às escrituras sagradas. E o grande desafio nosso, enquanto igreja, o nosso maior desafio é poder identificar esses falsos mestres. Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus ele fala acerca deles: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses falsos pregadores, falsos profetas, se vestem como ovelhas, parece com ovelha, ele tem característica de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É difícil poder identificá-los. 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, Paulo também exorta a igreja de Corinto acerca desses falsos profetas. Ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A grande dificuldade, o grande desafio hoje da igreja é poder identificar esses falsos ministros, que se transfiguram-se em ministros da justiça.
eles usam a Bíblia, eles falam de Jesus, eles falam acerca de Deus, mas eles ensinam falsas doutrinas, desviando o povo de Deus da verdade, da comunhão do Senhor. Esse texto, então, ele é muito relevante para os nossos dias, onde Paulo ele exorta aqui a Timóteo a como lidar com esses falsos mestres. Vejamos então aqui a partir do verso 3, ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina. O tempo presente aqui indica que os falsos mestres faziam parte da igreja, que eles estavam ali dentro do contexto de Timóteo, e que eles continuamente eles estavam lá pregando, falando algo contrário à sã doutrina. Era algo comum, de contínuo, esses falsos mestres estavam ensinando uma falsa doutrina. E de uma certa forma, quando Paulo ele diz aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina, ele mostra então que tem duas doutrinas: a doutrina verdadeira, aquela que Paulo ensinou a Timóteo, e que Timóteo ele deveria estar repassando e deveria estar ensinando, conforme ele mostra aqui no versículo anterior. No final do verso 2 ele diz: isto ensina e exorta. Ou seja, o que Paulo havia dado a Timóteo, ele deveria estar ensinando, ele deveria estar exortando a igreja, ele deveria estar dando continuidade ao que Paulo havia pregado, ao que Paulo havia ensinado. Veja, meus irmãos, é nesse sentido, e somente nesse sentido, que nós podemos dizer que existe uma sucessão apostólica. A sucessão apostólica, ela é somente no caso doutrinário, onde Timóteo, ele deveria suceder a Paulo nos seus ensinos, dar continuidade ao que Paulo havia ensinado, e assim também aqueles que pregam as escrituras sagradas em conformidade com as cartas doutrinárias, com os ensinos dos apóstolos. Então existe essa sucessão apostólica somente no contexto doutrinário, somente quando alguém ensina a mesma doutrina dos apóstolos. Não existe uma sucessão apostólica em termos de autoridade. Não há a possibilidade de nós termos apóstolos em nossos dias tendo a mesma autoridade apostólica, mas sim aqueles que pregam a mesma doutrina dos apóstolos. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2 diz: e o que de mim, Paulo ele falando a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem a os outros. O que Paulo havia passado para Timóteo, Timóteo deveria ensinar homens fiéis, e esses homens fiéis deveriam passar para outros. É somente nesse sentido que existe essa sucessão apostólica. Essa é a sã doutrina, a doutrina que fora dada pelos apóstolos e no qual nós a ensinamos. E quando então nós pregamos de acordo com o que os apóstolos ensinaram, é nesse sentido, e somente nesse sentido, que nós podemos dizer que existe profetas em nossos dias. O profeta em nossos dias não é alguém que possa ter uma nova mensagem, que possa falar algo como uma nova revelação, mas o profeta em nossos dias seria alguém que fala o que já está escrito, e quando ele somente elucida, ou ele ensina, ou ele leva ao entendimento da igreja, sendo contextualizado de acordo com as escrituras sagradas, tendo como base a palavra de Deus, então ele se torna um profeta. Ele diz: assim diz o Senhor, ou seja, repetindo o que já está escrito, elucidando o que já está escrito, proferindo o que já fora ensinado pelos apóstolos.
Então ele é um profeta no sentido de dizer, assim diz o Senhor, em conformidade com o que já fora ensinado pelos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses seriam os profetas em nossos dias. Então no verso 3, Paulo ele fala a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina. Aqui ele mostra que existem dois tipos de mestres: o que ensina a sã doutrina e os falsos mestres que ensinam uma outra doutrina. É muito importante nós termos um discernimento em relação ao que nós estamos ouvindo. Ele continua então no verso 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, esse não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e se não conforme com as sãs palavras. Essa palavra usada aqui por Paulo, quando ele diz as sãs, ela no grego, a palavra usada foi iganoisin. É a mesma palavra no qual fora usada para higiene em português. Higiene. O sentido é que os falsos mestres não estão de acordo com as palavras espiritualmente saudáveis e benéficas. Esses falsos mestres, eles não estão em acordo, em conformidade com as palavras limpas, higiênicas, saudáveis e benéficas do Senhor Jesus Cristo. Essa é a característica dos falsos mestres. Eles não ensinam as sãs palavras. Ele continua: se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, refere-se mais do que as palavras que foram proferidas por Jesus no Evangelho. Quando ele diz aqui as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, engloba toda a sua mensagem revelada nas Escrituras Sagradas. O que nós entendemos é que o ensino apostólico, ele foi uma continuidade do ensino do Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos é que o ministério de Jesus Cristo, depois dele ser assunto aos céus, ele ainda continuou através da ministração pelos apóstolos. Os apóstolos então deram continuidade ao ensino, ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, o verso 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando Paulo ele fala a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não é somente uma referência ao que Jesus falou nos Evangelhos, mas toda a palavra revelada nas Escrituras Sagradas. Os ensinos dos apóstolos foi uma continuidade ao ministério de ensino do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,8 também mostra isso. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Volto a repetir para que fique gravado em vossos corações: o ministério de Jesus Cristo, ele foi contínuo depois dele ser assunto aos céus. O ministério de ensino de Jesus foi dado continuidade através dos apóstolos. Por isso, quando Paulo ele fala aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, se refere a toda
revelação dada nas Escrituras Sagradas. Toda ela é a palavra do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 3, o verso 1, também corrobora isso. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. O que Jesus ensinava seria dado continuidade pelos apóstolos. Atos, capítulo 1, verso 1, assim diz. Lucas, ele falando a Teófilo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Esse foi o tratado que Lucas, ele escreveu no livro de Atos a Teófilo, mostrando tudo essa continuidade do ensino do Senhor Jesus Cristo, isso através dos apóstolos. Nós vemos que Paulo, ele ensinou o que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então, esse ensino, essa doutrina dada pelos apóstolos, é uma continuidade do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele considerava as suas próprias palavras como sendo as palavras de Cristo. Lucas, capítulo 10, o verso 16 diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Paulo declarou que Cristo falava por meio dele, falava através dele. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 3 diz: visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Essa era a convicção que Paulo tinha. Assim ele exorta em nome de Cristo e com a autoridade de Jesus Cristo. Paulo, ele tinha essa consciência, Paulo tinha essa convicção que o que ele pregava era as palavras do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 3, o verso 6 diz: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses 3, o verso 12 diz: e esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como com o seu próprio pão. Ele exortava a igreja em nome de Jesus Cristo, como sendo embaixador da parte de Cristo, como falando em nome de Jesus. Paulo, ele elogiou os Gálatas pelo fato de terem recebido a ele como se ele fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 14 diz: e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aqui no capítulo 6, o verso 3, quando Paulo ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina qualquer outra mensagem, qualquer outra palavra, qualquer outro ensinamento, e se não conforme com as 6 palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo não somente o que Jesus ele disse nos evangelhos, mas toda a revelação nas Escrituras são as palavras em conformidade com o que Jesus ensinou. E se alguém ensina qualquer outra doutrina, qualquer outra palavra, qualquer outra mensagem que seja contrária às Escrituras Sagradas, contrária aos ensinos dos apóstolos, contrária a esses 66 livros, a revelação que fora dada por inspiração do Espírito Santo a esses apóstolos,
eles são considerados então falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Essa é a exortação que Paulo dá aqui a Timóteo. Continuando o verso 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e não conforme com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. A palavra piedade aqui, ela poderia ser traduzida por reverência. 1 Tito, capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Que é de acordo com a reverência, com todo o temor. Então, a palavra que deve ser ensinada, que caracteriza aqui a sã doutrina, Paulo mostra aqui que são duas características: ela provém de Cristo e é continuada pelos apóstolos. E a palavra que é verdadeira, que é considerada sã doutrina, ela também promove a piedade. Essas são as duas características da sã doutrina, da palavra no qual nós devemos temer e reconhecer como sendo palavra de Deus. Ela provém de Cristo e ela fora continuada pelos apóstolos, e ela também promove a piedade. Agora, a característica da palavra dos falsos mestres, ela também é mostrada aqui, como eles não ensinam a sã doutrina, visto que ela não provém de Cristo e nem dos apóstolos, e elas também não promovem a piedade. Essa é a característica então dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Elas não provêm de Cristo, não é uma palavra que fora dada como continuidade do ensino de Jesus Cristo pelos apóstolos. Essa também é uma palavra que não tem reverência, não tem temor, ela não tem piedade. Paulo então, ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina uma outra mensagem, que ela não seja saudável, que ela não seja sã, que ela não seja pura, higienizada, e ela não é conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, como o que ele falou através dos apóstolos, e ela também não é segundo a piedade, ele então diz no verso 4: é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ele mostra aqui qual é a característica desses falsos mestres: ele é orgulhoso e nada entende. Eles dividem a igreja com questões de contendas de palavras. Questões aqui são especulações. Contendas de palavras literalmente significa batalhas de palavras. Irmãos, pessoas que usam o púlpito, ou usam as escrituras sagradas para dividirem a igreja, usam somente para promover o orgulho próprio, usam o púlpito, a palavra, mas com questões que eles não entendem. Esses é uma característica então dos falsos mestres. Eles são soberbos, nada sabem, mas delira acerca de questões e contendas. Ele continua: das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Paulo traz aqui as consequências desses falsos ensinos, desses mestres que não pregam as escrituras sagradas, que não se atêm à sã doutrina, que não falam em conformidade com o ensino dos apóstolos. Ele mostra aqui as consequências de ouvir então esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Ele diz aqui no verso 4: inveja, ou seja, ressentir-se por causa dos dons dos outros, porfias e brigas, ter um espírito de rivalidade e de contenda, blasfêmias e difamações, abusos feitos por mestres rivais. E por último ele diz: ruins suspeitas, seriam suspeitas malignas,
esquecer-se de que a comunhão se constrói com confiança e não com suspeitas. Essa é a consequência de se ouvir um ensino de um falso mestre. Essa é a consequência de ouvir o ensino desses que não pregam em conformidade com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 4 ele diz: é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Eles então promovem a divisão na igreja. O que ocorre quando nós vemos igrejas se dividirem, igrejas se racharem? Muitos saem para abrir uma nova igreja, um novo ministério. Isso é consequência então desses falsos mestres, falsos pregadores, que não estão ali para promover a unidade, não estão ali para promover a palavra de Jesus Cristo, mas eles trazem então o racha na igreja. São esses falsos mestres. Cuidado ao seguir pregadores que não estão pregando em conformidade com o ensino dos apóstolos, que foi uma continuidade do ensino do Senhor Jesus Cristo. O verso 5 ele continua: perversas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade. Quando ele diz aqui contendas de homens, são atritos constantes e é fruto da irritação. Corruptos de entendimento e privados da verdade. Veja bem, quando a mente de alguém fica distorcida, todos os seus relacionamentos também ficam distorcidos. Por isso ele fala: homens corruptos de entendimento. Tem uma distorção de mente, e como consequência existe também uma distorção nos seus relacionamentos. Ele fala privados da verdade, privados da verdade. Essa palavra aqui, privados da verdade, literalmente significa roubar. A voz passiva do particípio indica que alguém ou alguma coisa empurrou essa pessoa para longe da verdade. Por isso eles são privados da verdade. Alguém ou alguma coisa empurrou ele para longe da verdade. Cuidado, os falsos mestres, aqueles que estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, se auto-intitulam como profetas. Ele tem como objetivo de te empurrar para longe da verdade. O que esse texto também aqui nos mostra, que não obstante eles terem ouvido a verdade, eles rejeitaram a verdade. Por isso, não obstante eles terem ouvido, eles não eram salvos. Era um joio dentro da igreja. Eram aqueles que usaram, talvez da sua oratória, talvez do seu conhecimento, mas eles não foram usados pelo Espírito Santo, não foram usados por Deus. Eram pessoas que haviam se afastado da verdade. Eles tiveram contato com a verdade, mas eles não eram salvos. Eles foram privados da verdade. Olha aqui o verso 5: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Algo ou alguém empurrou eles da verdade. Eles não eram salvos, não obstante fazerem parte da igreja, não obstante terem contato com a verdade, não obstante poderem ter dons, não obstante fazerem curas, não obstante usarem a Bíblia, mas eles foram privados da verdade. Eles não eram pessoas salvas e estavam dentro da igreja, pervertendo a igreja. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. O autor aqui, ao Hebreus, mostra essa mesma característica desses falsos mestres. Eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, mas eles recaíram. Para eles não têm condições de serem salvos, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Não tem como serem salvos, porque nunca foram e nunca será. Não há para esse tipo de pessoas, não obstante tiveram contato com o Espírito Santo, contato com a palavra, mas eles não eram salvos. Como resultados, eles se desviaram da verdade. 2 Timóteo 2, o verso 18 diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Falsos mestres, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, por vezes estão dentro da igreja, por vezes eles fazem curas, fazem sinais, eles têm uma boa ortodoxia, eles chamam a Jesus Cristo de Senhor e Senhor, mas Jesus nunca os conheceu. Eles são o joio dentro da igreja, usam as escrituras sagradas, mas eles são privados da verdade. Por isso eles pregam algo contrário às escrituras sagradas. A grande dificuldade é poder identificá-los, porque eles são ministros que se transfiguram em ministros da justiça. Eles estão sempre aprendendo, mas eles nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, do 7 ao 8 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Muitos deles se auto-intitulam apóstolos, ensinando doutrinas contrárias às escrituras sagradas, e fazendo com que as pessoas se desviem da verdade, pois pregam mensagens contrárias às escrituras sagradas. O juízo para esses falsos mestres será mais severo para aqueles que, tendo conhecimento da verdade, se afastaram dela. Hebreus 10, do 26 ao 31 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aqui está a característica, as consequências, a perversidade, o que ocorre então com esses falsos mestres. O verso 5: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Tiveram contato com a palavra de Deus, tiveram certo conhecimento, mas não eram salvos. O joio dentro da igreja, visto que eles desviam aqueles que querem aprender, e eles desviam com essa falsa doutrina. Não é a sã doutrina, não é em conformidade com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por último, no verso 5, Paulo exorta Timóteo, mostra que eles
cuidando que a piedade seja causa de ganho. Outro sintoma da mente depravada desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, esses falsos doutores da lei, é que eles usam a igreja como fonte de lucro. O objetivo deles não é a edificação da igreja, o objetivo deles não é levar os irmãos ao crescimento espiritual, não é falar as palavras de Cristo. O objetivo dele é ter o lucro por parte da igreja. Eles usam a igreja como fonte de renda. O propósito deles é ter o lucro por parte da igreja. Estão na igreja enquanto a igreja pode pagá-los. Estão na igreja por causa do que eles recebem na igreja. Estão na igreja objetivando receber da igreja. O final do verso 5: cuidando que a piedade seja causa de ganhos. Eles não se interessam propriamente pela piedade, pela reverência, pelo temor a Deus, para edificar a igreja, mas somente na medida em que ela demonstre ser lucrativa, a partir que a igreja pode trazer lucro para eles. Assim são esses falsos mestres, assim são esses falsos apóstolos, assim são esses que ensinam doutrinas que não é conforme com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é a sã doutrina. A recomendação, a exortação que Paulo dá a Timóteo serve para nós. No final do verso 5 ele diz: aparta-te dos tais. A exortação de Paulo é clara: fique longe deles. Fique longe desses que não pregam a palavra de Deus, que usam a Bíblia por pretexto, mas depois que leem um texto, não fala nada do que está no texto. Fique longe desses que ensinam doutrinas que não têm fundamento bíblico, que é contrário às escrituras sagradas, que não é respaldada pelos apóstolos, que não é em conformidade com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Fique longe desses que têm uma nova revelação, uma nova mensagem, um novo evangelho. Fique longe desses que pregam doutrinas contrárias às ensinadas pelos apóstolos. Fique longe deles. Que você que tem a liberdade de ir na internet e ouvir então cultos de outros pregadores, cuidado. Fique longe desses que, por ter uma excelente oratória, pregam doutrinas contrárias às escrituras sagradas. Fique longe deles. Fique longe dessas igrejas que por vezes numerosas, mas o púlpito não é com reverência, com temor, e não pregam as escrituras sagradas. Você não vai ouvir mensagens que falam sobre arrependimento, sobre confissão de pecado, sobre pedir perdão, sobre reconciliação, sobre reconhecimento que o que você faz, se é contrário à palavra de Deus, você está sujando as vestes do Senhor Jesus Cristo. Você não ouve mensagens que falam sobre confissão de pecado, sobre arrepender-se, sobre reconhecer o teu erro. Essas mensagens você não ouve. Cuidado, aparta-te dos tais, fique longe deles. Concluindo esse texto, essa exortação que Paulo dá a Timóteo, nós aprendemos aqui que Paulo nos deu 3 testes com os quais podemos avaliar qualquer tipo de ensino. Primeiro, o ensino deve ser compatível com a fé apostólica, isto é, com o Novo Testamento. Segundo, tem o dever de unir a igreja. E por fim, deve promover a piedade. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos o discernimento e a sensibilidade de saber quem está nos doutrinando e nos ensinando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico à tua igreja
que tu venhas dar, ó Pai, que do discernimento, ó Pai, que dá o teu povo, o discernimento que os leve, ó Pai, a reter no coração só o que vier da tua parte, que eles não corram atrás, ó Pai, de qualquer vento de doutrina, mas que eles sejam, ó Pai querido, coerentes para buscar o que é de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Decide, ó Pai querido, de ouvir a verdade, de ouvir a tua palavra, que eles possam fugir desses que promovem a divisão, que pregam ensinamentos contrários à sã doutrina, em conformidade à palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que eles possam fugir deles. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.